Vamos ver nesse vídeo como modificar uma animação de rig que a gente já tem pronta, que nesse caso é um walk cycle, para dar uma emoção diferente. Eu vou primeiro salvar como uma nova versão, para a gente não modificar essa versão original do nosso walk cycle. Vou diminuir a timeline para ver só onde eu tenho o meu walk cycle. Agora, com esse botão Animate Off, a gente vai começar a fazer as modificações na nossa animação. Eu vou fazer um walk cycle triste, então vou pegar o tronco dele, vou colocar mais para baixo, vou colocar a cabeça mais virada para baixo. Quando a gente tá triste, a gente tem um andar mais cansado. Vou jogar o rostinho dele para baixo, colocar os olhos também virados para baixo, né? Quando a gente tá triste, a gente também tende a ficar olhando para baixo, mais cabisbaixo mesmo. Vamos modificar a boquinha aqui para ela ficar também curvadinha para baixo. Fazer uma expressão na sobrancelha de tristeza também, curvada ali para cima. Virar o chapéu um pouquinho para baixo, jogar as orelhinhas mais para baixo, mais curvadinhas. Agora a gente vê que ele já tá com um andar muito mais triste, passando uma emoção muito mais triste. Mas o tempo do andar dele ainda tá igual. Então a gente vai modificar isso também para ficar um tempo um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais lento e dar mais esse aspecto de tristeza. Antes eu vou ajeitar aqui a capa para deixar ela um pouquinho mais para baixo também, mas nem tanto. Então a gente repara que usando esse botão, o Animate Off, eu vou modificar só um frame, tô mudando só um frame aqui nas minhas peças e ele tá mudando todos os frames, todas as animações. Já continua com follow through, a capa continuou com follow through quando eu coloquei ela mais para baixo, e isso vai fazer com que modifique todos os frames adiante. Então esse botão Animate Off, eu modifico a peça em um frame, ela vai ser modificada em todos os outros frames, ainda com a animação que a gente fez. Ela ainda vai seguir a mesma animação que ela já tinha antes, ela só vai estar em uma posição diferente. Por isso, fica muito mais fácil de modificar uma animação, deixando ela com uma outra cara, com uma outra emoção, porque assim a gente não precisa modificar cada um dos frames separadamente. E vamos fazer agora o timing da nossa animação. Vou aumentar a timeline para dar um pouco mais de espaço. Vou deletar os frames que não fazem parte do nosso walk cycle. Estender o nosso rig até o último frame. Vamos colocar um olhinho também mais triste aqui, que ele tá com um olhinho normal, a gente tem um olhinho mais triste. Vamos mudar o nosso olhinho. Agora, o que eu vou fazer para deixar essa animação com um tempo mais próximo ali de um tempo de um andar de tristeza, vai ser que a gente vai dar mais tempo nessa pose de down. O walk cycle, ele tem algumas poses bases, né? O contato, o down, o pass pose e o up. E a pose de down é quando o personagem vai para baixo. Num andar de tristeza, a gente tá mais cansado, mais cabisbaixo, então faz sentido que essa pose de down, que é quando você vai para baixo e daí depois tem que angariar forças para subir de novo, ela seja um pouco mais pesada, um pouco mais difícil da pessoa que tá triste, que tá cansada fazer. Então a gente vai dar mais tempo para essa pose de down, como se ele tivesse com mais dificuldade de se levantar de novo. Então jogo a minha pose de pass pose mais para frente ali, vou criar uma interpolação entre o down e o pass pose e agora eu vou favorecer a pose de down. Então vou puxar um keyframe aqui próximo da pose de down para o meio. Eu vou continuar com o meu walk cycle em 3, então vou dar ainda esse espaço de 3 frames a cada novo keyframe. A gente vai fazer o mesmo processo com a pose de down na outra perna. Vamos consertar essa perninha que acabou vindo para frente. Os olhinhos, eles também estão voltando ali para o olho aberto normal. Vamos consertar isso. A gente tem que deletar os frames que estão expostos ali com o outro Drawing Substitution. Vamos colocar o Drawing Substitution de tristeza ali. Eu acho que dá pra gente deixar ainda mais cansado, ainda mais lento o tempo. Então, vou espaçar de novo a pose de down que a gente fez nova para a pose de pass pose, e dessa vez eu vou favorecer a pose de pass pose, puxando um keyframe perto da pose de pass pose para o meio
da nossa interpolação. Fazer isso com a outra perna também e depois só cortar a nossa interpolação. Agora o nosso walk cycle fica com um aspecto de cansado, né, de triste. Ele tá ali com uma expressão triste e a gente também tem um tempo muito mais triste, muito mais lento, devagar, próximo ao que seria uma emoção ali de tristeza. E assim a gente pode modificar uma animação que a gente já tem pronta num rig para dar um outro aspecto e uma outra emoção.